Vai lá, Paulo. Mesmo assim, você tem que responder pela ordem dele. Sei. Independente disso. Vamos? Mas que você não vai declarar impedido? Hã? Eu vou... O quê? Você pode frequentar lá. Do mesmo jeito, não é? Qual é a alegação lá? Lá deve ser grandes lojas, né? Não sei se é grande loja. Eu sei que a nossa tem os passaportes aí. Tem, então, as lojas tem. Tem um acordo de cooperação das duas agora, uma reconhece a outra. Atendendo a questão de ordem do vereador André Rezec, eu, particularmente, analisando a lei orgânica do município, não entendo que nenhum dos vereadores estão impedidos de votar. Eu apenas gostaria de solicitar ao vereador Otávio que analise isso no fórum íntimo, se ele se sente à vontade para votar nesse requerimento. Senhor presidente, considerando, se tratando do caso, eu vou abster da votação e deixar o meu repúdio verificado pelo considerando do requerimento, que eu não quero nem entrar no mérito pelo que foi dito. O vereador André sabe muito bem a que eu estou me referindo, que eu não preciso disso, só isso. E eu me abstenho da votação e deixo a cargo dos demais vereadores a votação. Permanece a rejeição do requerimento pela votação de 5 a 4. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador André Eu gostaria de Rezec. solicitar já de Vossa Excelência permissão para que se fosse retirada uma cópia da fita de vídeo amanhã, porque eu vou estar ingressando com mandado de segurança contra a decisão de Vossa Excelência. Obrigado. Sim, senhor vereador André Rezec. Vai ser providenciada, assim que possível, uma cópia da filmagem da sessão do dia de hoje para Vossa Excelência. Está em discussão, então. Está em discussão o requerimento do vereador André Rezec. Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, senhores funcionários, imprensa, eu vou ser muito direto nesse requerimento, porque o que acontece nesse requerimento é o seguinte: a Fundação Educacional de Barretos, infelizmente, virou uma manobra para ter a maioria na Câmara. Quando a votação do título do senhor Ronaldo Fenelon dos Santos, eu dessa tribuna aqui disse o seguinte: quando declarei esses mesmos impedimentos, o vereador Paulo Correia levantou bravo, dizendo que o irmão dele tinha sido nomeado coordenador por mim, porque tinha sido mais votado na eleição. E eu respondi o seguinte: sim, na minha época se nomeava os mais votados. E disse mais,
que o mandato estava acabando e que, em retribuição, ou ganharia a presidência da direção-geral ou a presidência do INTEC. Pois bem, foi candidato à direção-geral, doutora Patrícia, não me engano, 14 votos, o Álvaro 12, foi escolhido o Álvaro, e o irmão do vereador Paulo, 2 votos, dele de mais um. Logo na sequência, nomeado como presidente do INTEC. Da mesma forma, a senhora Cláudia Renato Ferreira, cunhada do vereador Otávio, que foi nomeada para um cargo de secretária da Fundação Educacional de Barretos, cargo que, de acordo com o Estatuto da Fundação Educacional de Barretos, é cargo próprio de concurso público. Como, da mesma forma, o filho do vereador Mandioquinha foi contratado como motorista da Fundação Educacional de Barretos. Então, e eu fiz um requerimento solicitando a informação, e agora vem a negativa. Então, a gente tem que começar a prestar muita atenção, porque, de repente, começa a se falar o seguinte: não, o vereador André é dono de uma escola, e por isso quer atrapalhar a Fundação Educacional de Barretos. O que eu tenho a dizer, eu não preciso dizer, porque eu fui presidente da Fundação Educacional durante 8 anos, fui 3 vezes candidato, e nas 3 vezes fui o candidato mais votado da Fundação Educacional de Barretos. Achei por bem, não sei, inclusive, porque fizeram uma reforma estatutária, que ainda não entrou em vigor, mas proibindo o proprietário de outra escola, o que se torna uma coisa completamente hipócrita, porque se vendo em todas as eleições passadas, se via que todas as eleições ou tinha a presença da Belinha, do Nomelini, ou tinha a presença do Milton Soares de Oliveira, ou tinha a presença de tudo. E o importante é quem trabalha. Basta se ver o resultado das eleições, que eles falam por si só. Então, eu quero deixar aqui muito claro o meu repúdio por ter acontecido isso, a situação por que acontece isso, e, lamentavelmente, parar na justiça uma coisa que era desnecessária, e todos os vereadores sabem disso. Mesmo porque esse requerimento foi proposto quando se começou a propor requerimentos se brincando com o que não deve se brincar. E, infelizmente, se a postura dos vereadores é esta, a reação vai ser diretamente proporcional. Obrigado. Continua em discussão o requerimento do vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos honram com a sua presença. Eu sempre primei pela ética e desde o primeiro momento do meu mandato, aonde tinha-se a possibilidade do meu pai continuar na estação rodoviária. Em nenhum momento, senhor presidente, questionei qualquer assunto nesse sentido. O meu irmão não tem culpa dele ter um irmão vereador. Na FEB ele está há mais de 10 anos colocado por Vossa Excelência. Ele não tem culpa de ter um irmão vereador. Aliás, aqui vocês são testemunhas. Quantas e quantas vezes diz para Vossa Excelência, mande ele embora. O senhor é testemunha disso, é ou não é? Pode confirmar? Confirmo, vereador Paulo. Quantas e quantas vezes? Para mim, ele ficar na FEB só retrocedeu em termos profissionais. Uma pessoa que chegou, fez uma USP, fez um curso na USP de São Carlos, foi fazer doutorado na Alemanha. Eu falava para o meu irmão, Geraldo, você não precisa da FEB, é a FEB que precisa de você. Quantas e quantas vezes existo? Você, como tesoureiro, falou, dispensa, porque vai ser melhor para ele. Vai ser melhor para ele. Porque ele tem toda uma carreira profissional a ser seguida. Ficou amarrado na FEB. Curso de Sistema de Informação. Eu não sei como é que está lá na escola, André. Na tua escola. Da Faculdade de Barretos está reconhecida. Da FEB. Da FEB, da Faculdade, da Fundação Educacional de Barretos. Está reconhecido. Então, eu quis vir aqui à tribuna fazer essa manifestação. Porque em várias situações eu sempre comentei com o pessoal do conselho, que o Existe faz parte. Dispensa, meu irmão.
Queria deixar registrado isso aqui. E da minha parte, como eu comentei com vocês, se eu tivesse que fazer alguma coisa em termos de ajudar alguma parte, alguém da minha família, o meu pai tinha ficado na rodoviária, salário de R$ 7.000, não o fiz. Seria a parte política, sim, vereador André. Aliás, pessoa que vocês teriam que ter o mínimo de respeito. Então, mas aí envolve questões políticas. Nós temos tratado com independência em termos partidários. E meu voto aqui na Câmara não depende de parente em qualquer lugar, não. Que não tem voto de cabresto, não. Haja vista a questão do aumento da água. Haja vista vários outros posicionamentos que eu tive dentro da Câmara Municipal. Aqui não tem rabo preso, não. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador André Rezec. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com a abstenção do vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão, está em votação. Está em votação o requerimento do vereador número 1120/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com os votos contrários do vereador Mandioquinha, Euripinho, Paulo Correia, João Minaré, Cláudio Honor Risse. A abstenção do vereador Otávio Alves Garcia. Pela ordem, senhor Rejeitado presidente, abstenção ou o impedimento? Porque não existe a figura da abstenção. Não. O vereador Eu- Otávio que lembrou dessa forma em eleições passadas. De acordo com o artigo da lei orgânica, artigo 16. Ele está impedido, vereador André, porque realmente não existe a figura da abstenção, que é uma coisa errada na minha concepção. Mas eu deixei muito claro para ele que era uma questão de foro íntimo. Para ele e para todos, né? Está em discussão o requerimento número 1157/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando o encaminhamento de cópia de planilha de custo da empresa de transporte coletivo urbano, que originou o reajuste nos valores cobrados de suas passagens. Com prorrogação de vistas ao vereador Otávio Alves Garcia. O vereador Otávio Alves Garcia emitiu o parecer de vistas e o senhor primeiro secretário fará a leitura. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, parecer de vista número 732/2007. Processo número 2635 de 2007. E o requerimento número 1157 de 2007. Senhor presidente, venho pelo presente solicitar de Vossa Excelência colocar em discussão e votação do plenário, adendo com a seguinte redação. Número 4. Encaminhar cópia das planilhas de custo da empresa concessionária do transporte coletivo urbano desde 2002 até 2006, quando da ocorrência de reajustes. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, ao 28 de setembro de 2007. Assina o vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão o requerimento e o adendo. Pela ordem, vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, conforme a emenda cita aí, até 2006 exclui 2006. Tá? Então, pelo parecer da comissão, de 2002 a 2005, a 2005 inclui 2005. Até 2006 exclui 2006.
Vereador Kiko, eu entendo. Não entende não. Isso é português, senhor presidente, não tem jeito de entender diferente. É assim que é ou não é. Não é para interpretar. Ou é até 2006, excluindo 2006, ou é a 2005, incluindo, ou a 2006, incluindo 2006. Isso é português, senhor presidente. Não tem Vereador jeito. Kiko, eu entendo perfeitamente que é português. Agora, é papel do presidente da casa interpretar as dúvidas levantadas. Tanto é que a questão de ordem que o senhor me fez, o senhor está me questionando com relação a isso. Exatamente. Tá certo? Então, o que eu entendo aqui e que vai ficar determinado por essa votação é que é de 2002 até 2006. Excluindo 2006. Inclusive. Não. Então tem que ser redigido melhor. A redação correta, então, é a 2006. Agora eu quero saber por que 2007 está excluído. 2007 faz parte do requerimento. Ah, sim. Então vai pedir os anteriores e mais esse. Então, há uma necessidade de se corrigir, senhor presidente, só o português da emenda proposta. O requerimento, o parecer é da lavra de Vossa Excelência, doutor Otávio. Senhor presidente, eu requeiro, então, que se proceda à correção até 2007, porque vai de acordo com o requerimento do vereador Lilico. Vem de 2006 a 2007. Porque nesse mesmo raciocínio, 2007, o vereador Lilico estaria fora. É evidente. Solicito. Eu estou falando com o senhor presidente. Eu quero que venha tudo até 2007. Solicito a Até Secretaria 2007. da É só Casa põe um A aí, pronto, não tem problema. que proceda à correção do parecer do vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão o requerimento do vereador Lilico. Eu adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Lilico e o adendo do vereador Otávio Alves Garcia. Processo número 2712/2007, relativo ao ofício número 1552/2007, de autoria da Câmara Municipal de Assis, que encaminha cópia da moção número 827/2007, que manifesta apoio às reivindicações das entidades representativas do magistério e dos funcionários da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão a matéria. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. O processo número 2729/2007, de autoria do presidente da Casa e outros que apresentam balancetes referentes ao mês de agosto de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do egrégio plenário. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. O que mais que tem nele? Hã? Cadê o tab? Ô, nega, já estou bom nisso aqui. Hã? Não pode fazer rápido assim? O vereador Sebastião Rodrigues solicita o englobamento da matéria.
O senhor primeiro secretário, o vereador Claudionor Risse, procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2007. Relação de requerimentos. De autoria do vereador Paulo Henrique Correia, o requerimento no número 1226, 2007. Do Mandioquinha, 1227. Do Euripinho, os seguintes requerimentos: 1228, 1229, 1230, 1231. 1231, 1232, 1233 e 1234. Do Paulo Correia, novamente, número 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 e 1240. Do vereador Existo, os requerimentos 1241, 1242, 1243, 1244 e 1245. Do João Minaré, o requerimento 1246, 2007. Do Existo, novamente, o 1248. Do Mandioquinha, 1249. Do Lilico, número 1250. Finalizando. Relação de indicações. Do Existo, a indicação número 155, 156, 157, 158 e 159. Do Mandioquinha, as indicações de número 160 e 161. Vamos lá, né? Ele teve um processo seletivo. Tranquilo. Vou colocar a apreciação da casa, os pedidos de destaque. Requerimento número 1128, do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o destaque. Requerimento número 1229/2007, do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1230/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1231/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1232/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1233/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1236/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Requerimento número 1249/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Indicação número 160/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Indicação número 161/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque. Está em discussão os requerimentos número 1228, tudo junto, vereador Euripim, 1229, 1230, 1231 e 1232 e 1233, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Solicito ao vice-presidente, nobre vereador Sebastião Rodrigues, por favor, me substitua por um minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Tidim, a Zona Sul, quero cumprimentar todos os presentes, Eusébio, toda a galera aí, o Rezende, Leonel. Muito prazer estar aqui na nossa casa. Senhor presidente, eu fiz um requerimento solicitando um recapeamento no leito da Rua 12, entre a 29 e 33, porque recentemente a prefeitura teve recapeando aquele setor e eu entendo quem passa nesse local aqui sabe muito bem da necessidade, tem uns paralelepípedos lá, de se fazer um recapeamento urgente naquele local. Nós entendemos que já a prefeitura tem feito muito esse trabalho em toda a nossa cidade, mas é mais um pedido para reforçar e atender a população daquele setor. E o requerimento 1229, senhor presidente, nós entendemos como funcionário público e sabemos que sempre na transição de governo, muitas das vezes, se tratando até de prefeitura, muitos funcionários recebem produtividade, recebem alguns adicionais, e isso na mudança do governo, de prefeito e outros cargos, isso às vezes fica a desejar, porque às vezes a boa vontade de um não é a mesma de outro. E a gente sabe que quem perde com isso é o funcionário. E a minha intenção com esse requerimento é pedir a possibilidade dos funcionários em questão, que são os funcionários do SAI, de incorporar nos salários dele o adicional de produtividade, porque nós sabemos que isso não vai alterar nada em termos de valores, de impacto financeiro em relação à folha de pagamento. É apenas para dar uma tranquilidade, um respaldo por aqueles que fazem um bom trabalho. Eu sou funcionário público e sei o que significa isso dentro de uma administração. E nós sabemos que todo aquele que tem já no seu orçamento um X de salário, ele planeja, ele vivencia todos os seus gastos em cima daquele valor. E quando, na mudança de algum desses fatos que eu acabei de comentar, acontece, o pagamento acaba realmente mudando em termos de valor, isso vem atrapalhar muito a vida do funcionário em questão e do ser humano. Então, nós sabemos muito bem que eu lido com isso o dia todo e sei o tanto que significa a pessoa realmente ganhar aquilo que merece. Por isso, mexer no salário é uma coisa que entristece a gente nos dias de hoje. E eu espero que alguma coisa seja feita por esses funcionários e todos aqueles que passam por essa questão. Já o requerimento 1230, senhor presidente, nós tivemos recentemente no Ibitu, temos ido em algumas solenidades, algumas coisas naquele local, e entendemos que a reivindicação do pessoal lá em relação à ampliação do CMF lá, que requer um trabalho da nossa engenharia para que possa adequar as crianças que ali frequentam, e o local ficou já de tamanho delimitado, e nós esperamos poder atender com essa ampliação, que um distrito, como nós sabemos, tanto o Alberto Moreira, o Ibitu, o Prata, são locais que necessitam de carinho. Eles não têm essa facilidade, entre aspas, que teríamos na nossa cidade, quando as coisas são tratadas de perto. Por isso que há necessidade de estar sempre reivindicando, pedindo para que esses locais sejam atendidos. A minha intenção, em gestões anteriores, e até comentou-se aqui na casa, era que
fizesse nesses locais uma subprefeitura. Subprefeitura. Por quê? Porque aí teria todo o maquinário, teria todo o atendimento de imediato e não precisaria ficar tendo que reivindicar isso passo a passo para que possa ser atendido as reivindicações desses distritos. Então, o distrito do Ibitu, nós já reivindicamos aqui, Mandioquinha, um vestiário, o pessoal do esporte que gosta, reivindicamos aqui um professor para dar aula no barracão lá, para atender o pessoal da terceira idade, já reivindicamos aqui essa ampliação, enfim, nós temos intenção, o da Moreira, já solicitei na casa, o ônibus circular, que é de grande necessidade daqueles que não têm veículos, né, de locomoção. Um circular que faz 2 linhas ali já resolve o problema. O nosso mototáxi aí não vai ficar bravo não, mas sabe que isso aí é uma necessidade do distrito de Amoreira. Tem outras reivindicações também. Enfim, a gente pede aqui aquilo que realmente é anseio da população. E já o requerimento do 1231, senhor presidente, o Cavalgando Futuro, que nós esperamos também que o CSU seja um Cavalgando Futuro no futuro, bem próximo, ele é bem visitado pela população, terceira idade, e os esportistas que ali se dirigem, Marcelo, eu sei que você bate um futebol refinado, necessita ali de arrumar, de dar um trato na iluminação, que a bola, Tidinho, o pessoal não está enxergando a bola, está complicada a situação lá. Então o pessoal pediu, eles locam lá para jogar futebol de salão, pediu para dar uma olhadinha nas lâmpadas lá da quadra do Cavalgando, e então eu estou solicitando aqui para a gente fazer um reparo lá da parte elétrica da prefeitura, para a gente cuidar daquilo que é nosso com grande carinho. Eu tenho certeza que, oxalá, no futuro, bem próximo, o CSU será o Cavalgando Futuro daquele setor, Mandioquinha. Porque lá nós temos reivindicado, todos nós vereadores, várias solicitações. Hoje o CSU é nosso, é da prefeitura. E a ideia do nosso prefeito é fazer um trabalho bom naquele local. E se Deus quiser, voltaremos à terceira idade para aquele local, voltaremos outras atividades. E a Zona Sul vai crescer muito, tanto no carnaval como em outros setores, no futebol também, que já está caminhando no campeonato varziano. E no requerimento 1232, senhor presidente, eu tive a oportunidade de presenciar um trabalho de capoeira dos moradores do Rios. Fica chateado não, Mandioquinha, foi só uma passagem. E aí eu fui conhecer a associação da Vila Rios. E eu senti naquele momento que eu lá estive presenciando o batizado de capoeira, que aquele local, embora não seja da prefeitura, a gente pode arrumar, dar um carinho especial, porque o bairro da Vila Rios necessita mesmo de uma ampliação daquele salão para poder atender a comunidade, no sentido de uma festa, no sentido de um evento, e mais ainda eu digo, de colocar naquele local, fazer salas para poder ter aula de informática. Eu observei, vi, presenciei 6 computadores lá, no local, sem ter onde colocar. Então, aquilo lá me deixou entristecido, porque tem gente que não tem nem um computador, e ali 6 poderia estar usando a comunidade. Então, eu acho que tem que ter boa vontade. Então, estou iniciando um trabalho. Gostaria do apoio de nós todos aqui, para que a gente pudesse fazer alguma coisa naquele setor. E você sabe muito bem, estou citando seu nome, porque eu sei que você é um defensor lá da Vila Rios, você é um companheiro do bairro Vila Rios, você, nós todos, mas a gente sabe que a somatória de força é que vai conseguir resolver a situação. E naquele momento, eu vi que o bairro tem o CEMEP ao lado, tem o CMF do lado, tem um postinho de saúde do lado, e a associação é só dar uma sequência, e aí eu tenho certeza que poderá ter uma melhoria. Quer uma parte? A associação é do América e Vila Rios ali, que o senhor quer dizer? Nós queremos só para Vila Rios, porque os dois juntos ali fica difícil. Vamos pedir uma só para Vila Rios então, e uma só para América. Já divide o bairro, porque está muito pequeno mesmo o espaço. É bem-vindo, o senhor pode contar com o meu voto. Eu sei que o senhor é um rapaz que trabalha, o senhor falou CSU agora há pouco.
O CSU vai ser uma escola moderna, já tem um projeto lá para nós fazer uma escola moderna. Para começar de manhã, deixar a criança, buscar no outro dia. Período integral. Isso. Parabéns, o senhor está ciente. Então quer dizer que vai mudar. Então ali você CAP, na Dirquenana, vamos dar uma levantada no bairro. Mudar tudo aquele setor lá, Mandioquinha. Será Pode ficar bem-vindo. tranquilo, Pode porque contar. o único bairro que realmente essa administração tem cuidado. A iluminação foi trocada naquele setor, entendeu? E outras benfeitorias virão. Eu tenho certeza que com o trabalho de todos nós vereadores e do nosso prefeito que tem atendido. Parabéns. Nós estamos de acordo com o requerimento da Sua Excelência. Tudo bem. Para finalizar, senhor presidente, eu estou preocupado com uma coisa. Eu vou falar aqui agora, eu queria aproveitar a presença dos que estão nos assistindo aí, vendo, a imprensa. A gente tem falado da seca, das queimadas, né, Paulo? Temos falado que não chove há 2 meses, e vai daqui, vai dali, só que nós estamos esquecendo de um detalhe. O que está sendo feito para aquelas famílias que sofreram com as enchentes de dezembro? Está sendo feito, Decinho, algum trabalho para poder evitar que essas famílias... Sua Excelência, seu tempo está esgotado. só pra O senhor quer mais um tempinho? Só para finalizar. Mais 10 minutos para o senhor, tá bom? Mais 5? Só para finalizar. Então eu dou mais 5 minutos para Sua Excelência. A minha preocupação é o seguinte: vindo as chuvas que virão forte, que tudo indica, como que vai ficar as famílias que sofreram com as enchentes no final do ano? Essa é a minha preocupação. Se chegar aqui e falar assim, não foi feito, o PAC não foi votado, porque esse não quis, tudo bem, todos nós sabemos, é notório, a população sabe, que realmente houve a dificuldade de alguns vereadores de não aprovar. Problema de cada um. Mas e aí? E as famílias, como é que ficam? Então, eu estou fazendo esse requerimento, que é o requerimento 1233, para quem está acompanhando, pedindo informação, nosso prefeito, que lá ele esteve, nas enxurradas, que naquela noite, marcada de dezembro, por várias vezes, presenciando aquelas cenas horríveis. Se alguma coisa está sendo feita por essas famílias, no sentido de evitar que novas enchentes venham trazer alguma tragédia para a nossa cidade. Essa é a minha preocupação. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Está em votação o requerimento 1228/2007 do vereador Olímpio Jorge Nabem, requerendo o senhor prefeito municipal solicitando informação se existe projeto, visando o recapeamento da lei, do leito da Rua 12, entre as avenidas 29 e 33 e até no bairro Bela Vista. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1229/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Tem coro, tem sim. Tem coro. Requerimento 1230/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento no 1230/2007. Requerimento 1231/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 1231/2007. Requerimento 1232/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1233/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 1233/2007. Em discussão, requerimento 1236/2007
do vereador Paulo Corrêa. O André pediu destaque. Está em discussão. Está em discussão requerimento 1236/2007 do vereador Paulo Henrique Corrêa. Está em votação. Os favoráveis permaneçam a comissão. Os contrários que se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador André. Justificativa de voto, o vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um redutor de velocidade com uma comunidade lá no Jardim Califórnia fez o pedido, porque o centro comunitário está sendo utilizado para atendimento às crianças. Algum dia, se acontecer alguma fatalidade, pelo menos a gente está prevenindo e está pedindo ao prefeito. Está justificado a justificativa de voto do vereador Paulo Corrêa. Peço que o senhor ocupe, presidente, por favor, senhor presidente, que eu queria discutir um requerimento. Agradeço muito a sua gentileza, senhor vice-presidente. Em discussão, os requerimentos de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Mandioquinha. Em nome do meu amigo Luiz Cláudio, eu quero cumprimentar toda o pessoal da galeria. Senhor presidente, eu quero ser breve, que estou com um requerimento aqui, propondo ao senhor prefeito que solicitando a implantação de sinalização no solo de devagar ou faixa de transversa de pedestre de frente à igreja São Luís, bem como ordenamento de tráfego de veículos em troncamentos das avenidas Professor Roberto Fradimonte e Avenida Almirante Gago Coutinho. Senhor presidente, ali é porque fica de frente à igreja e no horário de pico ali o movimento é intenso. E justamente no horário que as crianças saem da Escola Benedito Pereira Cardoso, ao lado fica João Ferreira Lopes, e na igreja, quando as velhinhas estão lá rezando, o jovem, os mais idosos, fica difícil atravessar naquela pista. São duas pistas de trânsito rápido, tinha um semáforo logo de frente à escola, foi tirado, colocaram mais embaixo, mas esqueceram da sinalização de solo, porque fica difícil, principalmente os jovens de hoje, eles andam no meio da rua, eles não gostam de andar nas calçadas e fica meio complicado. Então, é preciso que eles vejam com carinho aquela situação ali, que o pessoal que vai para Vila Rios, Vila Diva, Vila América, que estudam no Benedito Pereira Cardoso e que estudam na João Ferreira Lopes. E ali a situação é de grande perigo e fica difícil o pessoal que transita naquelas duas pistas ali. E também eu estou citando aqui uma reforma naquela praça, Cláudio. Sua Excelência já fez pouco tempo atrás o banheiro. Ali fica várias pessoas sentadas, de dia à noite, e não tem onde ir. Tem uma pracinha bonitinha de frente à igreja, que tem mais de 40 anos e não tem um banheiro. Uma pracinha. O senhor prefeito está fazendo uma grande praça ali na Rua 16, está ficando bonito, muito bom. Então estamos aproveitando que ele faça para nós também ali, dê uma melhorada naquele bairro nosso ali que está esquecido. Eu estou com outro requerimento aqui, solicitando, senhor presidente, que no bairro Pedro Cavalini, na Praça do Rotary ali, para ele dar uma melhorada, que está bem esquecida. E de frente à Avenida Rua Pedro Cavalini, na João Gaia ali, eu estou pedindo uma via de mão, tirar a mão dupla e colocar uma mão simples, doutor, porque ali a situação, as ruas são muito estreitas e passa 2 ônibus, passa do frigorífico, passa do Sarro e do Paçoca. Ali é uma loucura e não tem como transitar ali. A rua é muito estreita e ali transita muitas pessoas de idade, crianças, e é uma curva muito fechada. E daqui uns dias vai levar casa no peito, vai levar tudo, porque ali ninguém respeita nada, não respeita pai, não respeita nada, vai passando por cima de tudo. Esses bondão velho não ligam para essas coisas, não. Já mataram uma criança lá, já fizemos requerimento, solicitamos guarda deitado, guarda em pé, não tem nenhum dos dois lá. Está tudo esquisito lá. Nós estamos precisando rever essa situação lá. Está muito complicado. Muito obrigado, senhor presidente, que eu tenho a dizer. Em discussão, os requerimentos de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Mandioquinha.
Em votação, indicação número... Não. Em votação, requerimento número 1249/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 161/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 160/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o remanescente da matéria englobada. Em explicação pessoal... Hã? Tem. O vereador Vitor Borges solicitou explicação pessoal. Pode pôr na sua gaveta. Não é ele. Não vai não. Você nunca fiz a chave. Gravata green. Mãozinho quer cercear a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa, senhoras e senhores, em primeiro lugar agradecer a citação do jornal Hoje Alternativo, da Rosicris Bittencourt, pela matéria gentil que fez a nosso respeito. Senhor presidente, nós estamos hoje no dia 1º de outubro e no dia 5 é o prazo final para as filiações, desfiliações, os famosos chamados troca-troca, né? Que pese a força do termo partidário. E todos sabem da minha atuação no PSDB, estamos firmes lá, vamos continuar no partido, mesmo assistindo a essas trocas incessantes partidárias. E o PSDB se manteve firme durante essa administração, apesar dos ataques muito fortes, vilipendiados pelo senhor prefeito municipal, patrocinando inclusive divisões internas dentro do partido, e na última eleição agora tentando colocar uma figura manjada dos meios políticos e também policial, o senhor Sebastião Miziara, para tentar difamar o partido. Felizmente perderam novamente, não tiveram nem força para compor uma chapa de 39 nomes e levaram uma lavada da turma boa, da parte boa do PSDB, que hoje é o segundo maior partido da cidade, de 500 filiados passou para quase 1.200, e vamos continuar nessa posição que nós tínhamos desde o começo, de oposição à administração. Aqueles que estiverem ligados ao atual prefeito de alguma forma vão sair do partido ou já saíram do partido. Essa é a posição enquanto partidarismo. Nada pessoal, apenas para que se respeite a instituição partidária que não foi respeitada. Inclusive aqueles que foram nomeados por cargos de administração, o caso do Zardini, o caso do Roberto Arutin, todos saíram do PSDB. Então essa é a nossa linha. Agora, hoje, enquanto jornalista, isso me preocupa, me chegaram a informação por 3 pessoas diferentes, eu estava até conversando com o vereador Otávio, de uma suposta denúncia que me preocupa demais e preocupa a população de Barretos. Nesse troca-troca partidário, partidos aliados ao prefeito Emanuel, não sei por qual emissário, estariam patrocinando a saída de gente de partido da oposição para os partidos agora em bloco e satélites da situação. E patrocinando não apenas com oferecimento de gorjeios, de cargos, essa coisa toda. Patrocinando, supostamente, e essa é uma denúncia que nós precisamos investigar, com dinheiro. Dinheiro não declarado. Dinheiro que pode ser dinheiro público. E aí é a repetição daquilo que nós assistimos em Brasília, né? Do mensalão. Mensalão em Barretos. Então, eu queria deixar atenta a atenção dos senhores vereadores, embora alguns não tenham se colocado a analisar esse fato, até porque não é fato, é uma denúncia, e me chamou a atenção porque vieram de 3 pessoas diferentes, de partidos diferentes, que não poderiam estar reunidos num complô para atacar a administração. Mas o fato é que os partidos de oposição estão sofrendo baixas muito significativas agora nesse período eleitoral. O PMDB tem sofrido muito, o PSDB perdeu algumas pessoas também, e as fileiras dos partidos aliados estão engrossando a cada dia.
Agora, legítimo que engrosse dentro de um conteúdo programático. Ilegítimo e inaceitável que engrosse as custas e as expensas do dinheiro público. Então, é uma denúncia que nós queremos externar aqui, que vamos ficar vigilantes até o dia 5. O PSDB está vigilante. Nós queremos convidar os partidos de oposição também para que fiquem vigilantes e nós temos que nos manter avisados sobre isso. Hoje passei em frente à Prefeitura Municipal, lá havia também uma outra quantidade muito grande de pessoas que eram de partidos de oposição, estavam muito alegres, né, por terem se desfiliado, estavam ali comemorando a sua adesão a partidos aliados em frente à Prefeitura Municipal. Então, são situações, e é uma denúncia que chegou a mim, enquanto jornalista nós vamos apurar, e enquanto vereador nós estamos denunciando, porque esse é o nosso papel. Não é afirmação categórica, mas nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Se o prefeito quer ganhar, porque ele mesmo antecipou a eleição, numa frase absolutamente infeliz, Sua Excelência, dizendo que vai sair só para disputar contra o prefeito Heber Rezec, como se esse fosse um deus, como se esse fosse um mito, e nem candidato é. Então, Sua Excelência precisaria voltar a disputar uma eleição, se é que quer disputar uma eleição, por conteúdo programático, por acreditar que fez um bom mandato, que, na minha opinião, não foi nem médio. Foi um mandato morno, e por isso essa discussão na Câmara de hoje, por isso o posicionamento dos vereadores, já antecipando um debate eleitoral, porque é fim de mandato, né? Então, eu só queria deixar essa minha posição, senhor presidente, agradecer pela oportunidade. Vossa Excelência pode concluir, vereador Vitor Borges. Não, agradecer pela oportunidade, até para não estourar o tempo e não deixar o Joãozinho mais vermelho do que já está, mas agradecer a palavra do vereador Existo e a oportunidade também para que nós fiquemos vigilantes nessa situação. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.